Olha só, pessoal, esse pastor foi defender a homofetividade, mas não deu certo. Ele passou vexame. Não tinha como não passar vexame, né? Vai usar a Bíblia para defender o que a Bíblia condena. O resultado é isso. Assiste aí o vídeo. Vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo, no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Gênesis 46. Eu estou fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub, e é onde ela cita, não estou falando assim, eu estou da minha cabeça afirmando isso. Então a Bible Hub está errada. Não está errada, porque se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos. Eu posso ir um por um, sem problema algum. Só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então, só citar textos avulso não vai ganhar o debate. Entendeu? A questão é a seguinte. A palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20:13 permanece. É abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope, não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente. Aqui fica a sua posição nesse sentido, né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso, são contra essa posição. É que eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então, é fácil para o senhor. Então, qual que é? Simplesmente eles afirmam isso nas suas traduções, e aqui também, se você vê, Levítico, por exemplo, ele é um código de santidade. Representa o código sacrificial do segundo templo. Ou seja, códigos de rituais da época nômade, onde os sacerdotes levíticos precisavam viver de acordo com as leis de Deus. E o que acontecia em Canaã? A prática sexual, a gente até estava falando um pouquinho agora, há pouco, sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Você é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para trazer todo o material aqui, mas acaba citando. O que eu acho também, eu queria até fazer também uma propaganda no meu curso de teologia inclusiva, está lá no meu canal Marcos Gladstone, é só clicar lá Teologia Inclusiva, e aí ele vai ajudar bastante nessas referências, porque lá eu tenho essas referências, eu cito cada livro teológico foi falado, não vou mencionando. Então assim, só para o senhor só para a gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso. Então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto, mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34. Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas eu vou dizer que não. Como eu tô dizendo, vai chover uma olhada. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente, porque você assim. Você tá usando uma roupa que tem algodão e poliéster. O texto diz assim. Você faz barba, você come hambúrguer. Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz assim, ó. Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação, porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos lá. Você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é. Aí você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. O texto. Então, é assim, ó. O senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado.
porque o texto ali colocado de Gênesis Ali 46... É abominação sexual aquilo? Não. É abominação O texto colocado pelo tipo de senhor... abominação? Então, é só ler o texto. Uma É que eu abominação- li o texto é uma 3 abominação vezes. cultural porque os egípcios viam como pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os Cortavam o próprios... cabelo porque Então, tinha as os crenças pagãos deles, esse negócio são aí os você- próprios egípcios, certo? o senhor se Os contradisse. idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço Então, mas tá de usando ser a palavra. pastor. Então, mas a palavra se refere à abominação cultural para os egípcios. Então, né? vamos lá. Não é Então, uma vamos lá. abominação cultural só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura Não da sustenta, própria pastor, porque o palavra. senhor não quer. Não Então- sustenta, você acabou de ler aí. Então é você viu simples, que me mostra a idolatria cultual em Gênesis 46, 34. Tá com o senhor a palavra, eu não vou falar nada. Abre em Gênesis 46, 34 e mostra a idolatria cultual Então, pastor, entre os pastores de Israel. O senhor acabou de ler. E o senhor já viu. Não, então, me mostra. Então, você acabou de ler. Aquele tipo de idolatria, uma abominação, que é abominação sexual ou abominação cultural? É uma abominação cultural. Para eles era errado essa prática, para eles era como se fosse um pecado fazer esse tipo de questão. E, quer dizer, se não fosse cultural, era liberado. São questões religiosas. O ponto de vista religioso deles era porque era pecado fazer esse tipo de cuidar igual. Em Israel tinha algumas questões sobre a questão de alimentos, de porcos, essas coisas, e no Egito também havia da mesma forma. A questão é a ou não seguinte, essa teologia, bispo, ela apresenta vários textos que cada um deles sendo analisado não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí é só a pessoa é alfabetizada. 1 Coríntios 6:9.